Fala, meus amigos da enfermagem, quem fala com vocês é o enfermeiro Raimundo, aqui no Instituto Brasileiro Sou Enfermagem, e hoje nós iremos conversar sobre medicamentos de alta vigilância, conhecidos pela sigla MAV. Os medicamentos de alta vigilância também são conhecidos como medicamentos potencialmente perigosos, mas a nomenclatura medicamento de alta vigilância ela é mais conhecida e mais difundida em nosso meio. Esse assunto de medicamentos de alta vigilância ele é um assunto de suma importância para nós, profissionais da área da enfermagem, que manipulamos e administramos os medicamentos. Nós iremos ver aqui em nossa aula quais os cuidados devemos ter ao manipularmos os medicamentos considerados de alta vigilância, tá bom? Vamos lá. O que são os medicamentos de alta vigilância? São aqueles que possuem risco aumentado de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de falha no processo de utilização. Então, não são todos os medicamentos, são apenas alguns medicamentos que têm um risco aumentado, um risco elevado, como diz aqui em nosso texto, de provocar danos ao paciente por conta de quê? De falha no processo de utilização desses medicamentos. Esse processo de utilização vai desde aquele período que você separa a medicação, prepara a medicação e administra a medicação, tá bom? Então, nesse processo de você manusear, manipular esses medicamentos, pode acontecer alguma falha. E a instituição ao qual você trabalha ou venha trabalhar, se tiver instituído protocolo de medicamento de alta vigilância, vai estar nesse protocolo explicando o que você tem que fazer ao manipular esses medicamentos, tá bom? Os erros que ocorrem com esses medicamentos podem não ser os mais frequentes, porém suas consequências tendem a ser mais graves, podendo ocasionar lesões permanentes ou até a morte. Justamente por isso que nós falamos aqui no nosso slide anterior. São aqueles medicamentos que têm um risco elevado. Por eles terem um risco elevado, se houver alguma falha, o dano causado no paciente pode ocasionar lesões graves ou até mesmo a morte desse paciente. Por isso que o nosso cuidado ao manipular esses tipos de medicamentos tem que ser um cuidado assim redobrado, a nossa atenção redobrada. Olha só a nomenclatura: medicamento de alta vigilância. Temos que ter uma vigilância aí mais aguçada, tá bom? A seguir, eu estou aqui citando 3 exemplos de medicamentos considerados como medicamento de alta vigilância. Temos aqui a insulina, NPH, a dopamina e o propofol. A insulina, como vocês sabem, ela é um hipoglicemiante. E basicamente nós trabalhamos aí nas unidades hospitalares com 2 tipos de insulina. A insulina NPH, que aqui está aqui no nosso exemplo, e a insulina regular. Apesar de as duas insulinas serem usadas para diminuir a glicemia, a ação que essas insulinas faz no corpo do paciente, no organismo do paciente, é um pouquinho diferente. Então vamos lá. A insulina NPH, ela possui uma ação prolongada que demora de 4 a 10 horas para tornar-se efetivo no organismo. E a duração dessa insulina, a NPH, é de até 18 horas. Ao contrário da insulina regular. A insulina regular, quando você administra ela no paciente, 30, 40 minutos depois, você pode verificar a glicemia, que já vai ter aí uma considerável diminuição. Porque a insulina regular, ela tem uma ação rápida e curta, diferente da NPH, que é longa e prolongada, tá? Então, qual que é o cuidado quando você vai manipular qualquer tipo de insulina? É verificar se você está separando realmente a insulina correta, o medicamento correto e a dosagem. E essa vigilância e esse cuidado são os mesmos cuidados para qualquer tipo de medicação. Em especial a insulina, que nós estamos classificando aqui em nosso exemplo, por quê?
Porque se você pega uma insulina regular, em vez de pegar a NPH, você pode provocar aí no paciente uma hipoglicemia severa, tá bom? Por isso é que, ao manipular os medicamentos com nome semelhante, medicamentos aí considerados como medicamento de alta vigilância, você tem que ter aí esse cuidado. O outro medicamento aqui do nosso exemplo é a dopamina. A dopamina, como vocês sabem, é utilizada em casos de choque circulatório, choque séptico. Naqueles casos que o paciente está com uma hipotensão bem severa, naqueles casos que o paciente é pós-parada, pós-intubação, quando ele entra em estado de choque, a dopamina entra em ação. Mas, igual aos cuidados que nós falamos aqui da insulina, existem medicamentos com nomes semelhantes à da dopamina que você tem que tomar cuidado na hora de separar essa medicação. Aí eu coloquei ali a vigilância, medicamento correto, dosagem e outros. Outros são os outros cuidados aí referente a qualquer tipo de medicação, tá bom? Já pensou se você faz uma dosagem errada, né, de dopamina e esse paciente, na hora de elevar essa pressão, eleva essa pressão acima do normal, e aí o paciente que estava com hipotensão, de repente apresenta-se com uma hipertensão, tá? E o outro é o Propofol. Propofol, como vocês sabem, é um medicamento aí utilizado para anestesia geral. É o medicamento mais utilizado no mundo para anestesiar o paciente, anestesia geral. E os cuidados são os mesmos aqui de insulina e de dopamina. Eu citei apenas 3 exemplos de medicamentos, mas nós iremos ver alguns aqui no percurso aqui da nossa aula, tá bom? Os medicamentos de alta vigilância são monitorizados de forma a prevenir, reduzir ou eliminar a ocorrência de erros na administração inadvertida dessas drogas, a fim de garantir a segurança do paciente. E quando a gente fala de segurança do paciente, nós estamos falando também de segurança do profissional. Lembrando que o profissional da área da enfermagem, ao administrar medicamento, ele tem uma série de responsabilidades em cima disso, uma série de legislações que devem ser cumpridas, e numa falha nesse processo, o profissional de enfermagem também é penalizado, tá? Quando a gente fala de dano do paciente, nós estamos também falando em dano do profissional. Quanto maior dano o paciente tiver por conta de algum erro na administração de medicamento, também vai ser maior o dano provocado aí ao profissional da área da enfermagem. Por isso que o cuidado tem que ser redobrado. E quando você ouvir falar nesse termo, segurança do paciente, você tem que sempre lembrar que estamos também falando em segurança do profissional, tá? Para tanto, os medicamentos de alta vigilância, estão segregados e armazenados em locais definidos, embalados e rotulados de forma padronizada e sinalizados como medicamento de alta vigilância. E aqui eu estou citando um exemplo de uma ampola que está numa embalagem com uma etiqueta aí vermelha, intitulado medicamento de alta vigilância, tá? Agora eu vou citar para vocês 10 grupos de medicamentos que são considerados medicamentos de alta vigilância. Bem, pessoal, o hospital, se ele instituir o protocolo de medicamento de alta vigilância, ele vai classificar quais medicamentos fazem parte dessa relação, tá bom? A seguir, eu vou falar aqui para vocês de alguns medicamentos de cada grupo desse, mas isso não é padrão, vai depender aí da unidade hospitalar. Lembrando que a unidade hospitalar deve verificar quais medicamentos trabalham e ver qual que é o protocolo mais adequado que deve ser seguido por ela e pelos funcionários, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro aqui temos os concentrados eletrolíticos, que são aquelas ampolas de cloreto de sódio, cloreto de potássio. As glicoses hipertônicas, que também são aquelas ampolas de glicose de 25%, 50%. O 3, as heparinas. 4, insulinas. 5, medicamentos de baixo índice terapêutico. 6, medicamentos anticoagulantes. 7,
medicamentos vasoativos. 8. Bloqueadores neuromuscular. 9. Trombolíticos. E 10. Os anestésicos gerais, tá? Então, vamos aqui falar do primeiro, concentrados eletrolíticos. Aí aqui, como eu falei para vocês, tem concentrados de cloreto de potássio a 10%, a 15%, 19% e tem também em xarope. Olha só a diversidade que tem só de cloreto de potássio. Lembrando uma coisa, pessoal. Nenhuma dessas ampolas aqui de concentrados eletrolíticos, nenhuma delas podem ser administradas de uma forma em bolos, pura, sem diluir. Ao contrário, você tem que diluir. Quando você tem em sua mão ou na prescrição a ampola de cloreto de potássio, ela sempre vai ser diluída. Ou um cloreto de sódio a 10 a 20%, tá? Então tome muito cuidado quando vocês forem manipular esses concentrados eletrolíticos, tá? O mais comum nas unidades hospitalares são cloreto de potássio a 10%, o cloreto de sódio também a 10%, sulfato de magnésio a 10% e o gluconato de cálcio, tá? 2. As glicoses hipertônicas, aí temos a de 25%, a de 50% e a de 75%. Diferente do primeiro, que foi os concentrados eletrolíticos, as glicoses hipertônicas podem ser administradas em bolos, concentradas ou puras, como a gente pode chamar. E aí temos a concentração de 25%, 50% e 75%. Qual que é o cuidado aqui? Por que ela é classificada como um medicamento de alta vigilância? Justamente pelo quadro do paciente que está nesse momento com hipoglicemia. A glicose é feita justamente para elevar essa glicemia desse paciente. E você tem que tomar cuidado aí na concentração utilizada dessas ampolas e a quantidade, tá? E o mais comum nas unidades hospitalares são a de 25% e a de 50%. Heparinas endovenosas. Aí temos aqui as heparinas, duas. A heparina de 5.000 unidades, daquelas ampolas de 5 ml. E temos as heparinas em ampola, sendo que elas são subcutâneas, tá? As duas são bem comuns nas unidades hospitalares. E agora o 4, falando das insulinas. Olha só a diversidade de insulinas que nós temos, tá? São vários tipos de insulinas, mas a mais comum nas unidades hospitalares é a NPH, que nós citamos aqui no nosso exemplo, e a insulina regular, tá bom? 5. Medicamento de baixo índice terapêutico. As duas medicações são bem comuns. 6. Os medicamentos anticoagulantes, e aqui eu quero destacar o Clexane. Olha só, Clexane de 20 mg, que são aquelas ampolas já com a medicação pronta, seringas prontas, quer dizer, desculpa, seringas prontas, tá? Temos aqui de 20 mg, de 40 mg, 60 e de 80 mg. Olha só também a diversidade que temos aí no Clexane, tá? 7. Os vasoativos. E aqui temos aqui várias medicações, todas fazem parte do carrinho de emergência, todas fazem parte aí nas unidades de urgência e emergência, é facilmente encontrado essas medicações, tá? 8. Bloqueadores neuromuscular. 9. Os trombolíticos, que aqui eu coloquei um exemplo apenas. E 10. Os anestésicos gerais. E aqui tem o Propofol, que nós citamos em nosso exemplo. Olha só a diversidade também de Propofol que existe no mercado, tá bom? Esses são os 10 grupos de medicamentos mais utilizados aí e considerados como medicamentos de alta vigilância, mas vai de acordo com o protocolo do seu hospital. Aqui não entrou também a nutrição. A nutrição parenteral, para quem não sabe, a nutrição parenteral é aquela administrada diretamente na veia, tá? Tem a nutrição enteral, que é aquela que vai pela sonda nasoenteral, e tem a nutrição parenteral, que é aquela nutrição que vem direto da farmácia, já pronta para ser administrada em via
endovenosa. Esse tipo de nutrição também faz parte da relação de medicamento de alta vigilância, tá bom? E tem que tomar também os mesmos cuidados. Aí, como eu falei, vai depender muito da unidade hospitalar. Vamos prosseguir. Bom, e agora como vamos identificar os medicamentos que são considerados medicamentos de alta vigilância? Os medicamentos de alta vigilância, geralmente eles vêm identificados de uma maneira diferente dos medicamentos que já vêm aí vamos dizer, da distribuidora, tá? Quando o medicamento chega na unidade hospitalar, ele é tratado pela farmácia e a farmácia distribui esses medicamentos nos postos de enfermagem de acordo com a demanda de uma forma já identificada. Nesse nosso primeiro exemplo aqui, temos aqui uma caixinha com várias ampolas de medicamento. Aqui, se eu não me engano, é ampolas de insulina. Mas olha só que tem uma etiqueta ali, medicamento de alta vigilância. Desculpa, não é insulina, é heparina, tá? Aqui as ampolas de eletrolíticos ou aquelas ampolas de glicose também identificadas. Essa identificação, como eu falei, não é uma identificação que vem lá da farmácia externa do distribuidor. Essa identificação é feita pelo hospital, pela farmácia do hospital. Quando essa medicação chega, ela é tratada ali na farmácia do hospital, identificada, padronizada para medicamento de alta vigilância antes de ser distribuída aí nos postos de enfermagem ou nas unidades nas clínicas, médica, cirúrgica, urgência e emergência e assim vai. E aqui as ampolas também. Temos aqui uma ampola identificada também com a etiqueta vermelha. Os comprimidos também entram na identificação quando os comprimidos são considerados de alta vigilância. Aqui temos 3 comprimidos já retirados da embalagem com a etiqueta vermelha. E a nossa primeira ampola que nós utilizamos lá no nosso exemplo anterior, tá? Dentro de uma embalagem, dentro de um saquinho com uma etiqueta. Pessoal, isso tudo, claro que vai ter um pouco mais de gasto para a unidade hospitalar. Vai ter um pouco mais de gasto tanto de material como de recursos humanos. Mas isso, pessoal, é garantia de um bom atendimento, de uma boa assistência na administração de medicamento para o paciente e também para o próprio profissional, uma segurança, tá bom? Como eu falei. Aqui temos 2 caixinhas de insulina, também identificada, com as etiquetas de alta vigilância. A identificação de pontos críticos no processo de utilização de medicamentos de cada instituição pode direcionar a implantação de estratégias para a prevenção de erros de medicação mais adequadas a cada realidade. E foi o que eu falei. Cada instituição vai ver a sua própria necessidade e como instalar estratégias ou protocolos. Vou apresentar aqui para vocês 10 estratégias que podem ser implantadas para conferir maior segurança na utilização desses medicamentos que são considerados medicamentos de alta vigilância ou potencialmente perigosos, tá? Vamos aqui no nossa primeira estratégia. Implantar barreiras que reduzam, dificultem ou eliminem a possibilidade da ocorrência de erros. Vocês podem perguntar: o que pode ser feito? Está aqui uma estratégia. Essa daqui é a primeira de 10. Implantar barreiras que reduzam, dificultem ou eliminem a possibilidade da ocorrência de erros. Como? Está aqui nosso primeiro ponto. Utilizar seringas adequadas para a administração de soluções orais. As conexões não podem ser adaptáveis aos sistemas de administração endovenoso. Todos sabem, já deve ter visto aí vocês, que muitas vezes na unidade hospitalar, um profissional, ao administrar uma solução oral, utiliza uma seringa de 10 ml, de 20 ml, coloca ali um comprimido ou até mesmo uma solução já pronta e administra via oral ao paciente. Porém, isso pode acontecer um erro.
O próprio profissional pode depois se confundir quando tiver muitas medicações e acabar fazendo endovenoso do que oral. E isso vai dar um problema seríssimo, né? Vocês já podem até imaginar. Para a gente evitar esse tipo de situação, de falha, a unidade hospitalar ela pode, primeiro, proibir essa prática através de um protocolo e, segundo, implantar na própria unidade seringas que são somente próprias para soluções orais. E esse tipo de seringa, elas não se encaixam nas conexões para administração endovenoso, como Polifix, Gelco, Equipo, agulha, entendeu? Então não há como conectar. Por isso que é uma seringa própria para soluções orais. Só que aí, como eu falei, vai ter um gasto a mais, né? Mas uma segurança maior. Segundo, assegurar a identificação correta de seringas utilizando as etiquetas contendo o nome do paciente, o nome da solução, a concentração e a via de administração. Todo mundo sabe que identificar as seringas após você preparar a medicação é de suma importância para a segurança, tá? E quando você já estiver ali na cabeceira do leito, que você vai administrar, você tem que pegar a seringa e olhar a identificação e ver se realmente você está fazendo correto. Não é só chegar e fazer. Recolher ampolas de cloreto de potássio, concentrado nos estoques existentes nas unidades assistenciais. As ampolas devem ser identificadas com a etiqueta de alerta, ressaltando que o medicamento pode ser fatal se administrado sem diluir, que no caso aqui do exemplo que eu citei, são aquelas ampolas de cloreto de sódio, cloreto de potássio, principalmente cloreto de potássio, tá bom? Medicamentos cujos nomes são reconhecidamente semelhantes a outros de uso corrente na instituição devem ser prescritos, com destaque na escrita da parte do nome que os diferencia, e pode ser utilizada a letra maiúscula ou negrita. Olha só aqui o nosso exemplo de dois medicamentos com nomes semelhantes, a dopamina e a dobutamina. Os nomes que a parte do nome que é semelhante é a mina, dopamina e dobutamina. Olha só, eu até deixei aqui destacado, tá? Para diferenciar na hora que você for separar essa medicação, é sempre bom ter uma etiqueta com o nome assim, com a parte que diferencia maiúsculo e negrito. Um segundo exemplo é a vinplastina, que é confundida com a vincristina. Olha só, tina e tina também, tá? Eu estou citando apenas dois exemplos de medicamentos que têm nomes semelhantes. 2. Adotar protocolos elaborando documentos claros e detalhados para utilização de medicamentos potencialmente perigosos. Criar protocolos que apresentem múltiplas barreiras para erros ao longo do sistema de utilização de medicamentos. E foi o que eu já falei. A instituição vai criar protocolo para saber como que você vai utilizar aquela insulina. E aí você vai seguir aquele protocolo. O objetivo do protocolo é justamente criar barreira de segurança para ir filtrando o que você está fazendo até você administrar de uma forma correta e segura, tá? Padronizar medicamentos e doses que devem ser utilizados de forma a reduzir a dependência da memorização e permitir a execução segura de procedimentos, principalmente para os funcionários inexperientes ou recém-admitidos no serviço e ainda não familiarizados com o processo de trabalho. Isso aqui é de suma importância. Implantar protocolos de tratamento antineoplásicos, uso de medicamentos para procedimentos cirúrgicos, procedimentos complexos, como, por exemplo, o uso de medicamentos potencialmente perigosos em unidade de terapia intensiva, situações clínicas que exigem anticoagulação, entre outros. Ou seja, criar protocolos
específico para cada situação, tá? Protocolo para UTI, protocolo para medicamentos que é de anticoagulação e assim sucessivamente. 3. Revisar continuamente a padronização de medicamentos potencialmente perigosos. Não adianta só fazer uma relação e deixar lá. Tem que se fazer essa relação e ficar de tempo em tempo sendo atualizada para saber se algum medicamento entra ou sai dessa relação, tá? Revisar continuamente as especialidades de medicamentos potencialmente perigosos incluídas na padronização para evitar erros decorrentes da semelhança de nomes, grafia e som, rótulos e embalagens, que foi o que a gente já comentou. Aplicar medidas corretivas ao identificar situações de risco, tais como retirar o medicamento da padronização, substituí-lo por outra especialidade, armazená-lo em local diferente do habitual ou usar etiquetas que ressaltem a diferença na sua grafia e som, utilizando letra maiúscula e negrito, que foi o que a gente já comentou. 4. Reduzir o número de alternativas farmacêuticas. Aí sabemos que, dependendo do hospital que você trabalha e do número de medicamentos que temos, como eu citei lá no primeiro grupo, que foi concentrados eletrolíticos, vocês viram o tanto de alternativas que tinha de cloreto de potássio. Tínhamos cloreto de potássio a 10%, a 15%, a 19%, tínhamos até de xarope. E isso pode induzir o profissional a cometer erros na hora de separar essa medicação, tá bom? Então, reduzir ao mínimo necessário o número de apresentações de um mesmo medicamento disponível na instituição é uma estratégia muito boa mesmo, tá? Eu citei apenas o concentrado de cloreto de potássio, mas existem outras medicações que podem ter vários tipos de apresentação, tá? Centralizar os processos com elevado potencial de indução de erros. Centralizar o preparo de misturas endovenosas contendo medicamentos potencialmente perigosos na farmácia hospitalar. Isso é muito bom. Aqueles medicamentos que são considerados pela instituição como medicamentos potencialmente perigosos não devem ser dispensados pela farmácia sem controle. Primeiro, tem que ser dispensado com controle e somente dispensado quando for utilizar. Não tem que ficar lá exposto num posto de enfermagem esses medicamentos assim à vontade, tá? Olha só, o preparo centralizado dessas medicações na farmácia reduz fontes comuns de erro como interrupções, erros de cálculo de doses e falta de padronização nas técnicas de preparo. A farmácia hospitalar deverá possuir as condições adequadas para preparar os medicamentos em dose unitária. Isso daqui, gente, é bom até para as unidades pediátricas, quando o médico prescreve um medicamento que você tem que fazer de uma forma fracionada. Aquela prescrição do médico, em alguns hospitais, ela passa direto para a enfermagem vai lá e executa, porque no posto de enfermagem já tem aquela medicação. Mas esse tipo de medicamento que está querendo dizer aqui é que quando vier essa prescrição, ela tem que ir para a farmácia e a farmácia devolve essa prescrição com os medicamentos já fracionados de acordo com a prescrição médica. E aí vai reduzir significativamente a probabilidade de cometer-se um erro, tá bom? 6. Usar procedimento de dupla checagem dos medicamentos. Identificar processos de maior risco e empregar dupla checagem. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso. Então, medicamentos que são considerados de alta vigilância, quando vai ser administrado no paciente, ele tem que ser preparado, administrado e depois, na hora de fazer a checagem dessa medicação, ela tem que ser feita por 2 profissionais. Então, todo o processo, preparar a medicação, administrar e checar, é por 2 profissionais, tá? Mesmo considerando que todos são suscetíveis a cometer erros, a probabilidade de que 2 pessoas
cometam o mesmo erro com o mesmo medicamento e o mesmo paciente é menor. Olha só, 2 pessoas ao mesmo tempo separam a medicação, preparam a medicação e administram a medicação e checam a medicação. Então, esses medicamentos, considerados de alta vigilância, para que eles possam ser administrados de uma forma segura, eles têm que ser administrados, preparados, manuseados sempre com 2 profissionais. E quando terminar todo o processo, tem que chegar lá na prescrição do paciente, os 2 profissionais e checar. A dupla checagem independente deve se limitar aos pontos mais vulneráveis do sistema e a grupos de pacientes de risco, pois a presença de um elevado número de pontos de controle pode diminuir a eficiência dessa medida. 7. Incorporar alertas automáticos nos sistemas informatizados. E aí vai muito a depender aí das unidades hospitalares, o quanto elas estão informatizadas. Quando as unidades hospitalares estão informatizadas, a gente tem que aproveitar o máximo possível disso, tá bom? Implantar sistema de prescrição eletrônica com suporte clínico como medida de prevenção de erros. Disponibilizar a base de informações integradas ao sistema de prescrição e dispensação para alertar sobre situações de risco no momento da prescrição e dispensação, como, por exemplo, limite de dose, necessidade de diluição e histórico de alergia do paciente. Entenderam? No momento que essa prescrição está sendo preparada, se for de uma forma informatizada, o próprio sistema já vai alertar de acordo com a medicação que está sendo prescrita, falar sobre o limite de dose, né? A necessidade daquele medicamento ser diluído e o histórico de alergia desse paciente, se ele tem ou não alergia. E é de suma importância a gente perguntar, até mesmo na hora de administrar essa medicação, o profissional de enfermagem tem que se certificar de que esse paciente não é alérgico. Eu sei que existem aí inúmeras barreiras. O médico deve saber, ele deve perguntar, tá bom? Mas pode ser que o médico também falhe. Se o médico falhar, você não vai seguir o erro do médico, você vai interromper o erro bem ali, tá bom? 8. Fornecer e melhorar o acesso à informação por profissionais de saúde e pacientes. Ampliar o treinamento dos profissionais de saúde envolvidos no sistema de utilização de medicamentos. Divulgar a lista de medicamentos potencialmente perigosos disponíveis na instituição. Então, a instituição ela tem que promover treinamentos contínuos aí com os profissionais que trabalham no manuseio desses medicamentos e divulgar periodicamente, atualizando a relação desses medicamentos, tá bom? Fornecer informações técnicas sobre os medicamentos, tais como as doses máximas permitidas dos medicamentos potencialmente perigosos. Adotar rotina de orientação aos pacientes. Informar ao paciente, à família ou ao cuidador de forma impressa e verbal, utilizando linguagem clara e acessível, o esquema terapêutico e procedimentos prescritos para que ele fique alerta e ajude a evitar possíveis erros. Isso daqui é muito importante, porque uma falha de um profissional que está administrando um medicamento para um paciente, o próprio paciente, um familiar, um cuidador, ele pode observar e intervir ali naquele momento, tá? Capacitar um familiar ou cuidador para auxiliar no monitoramento nos casos em que o paciente não seja capaz de monitorar seu próprio tratamento. Um exemplo, os idosos, principalmente aqueles com dificuldades cognitivas. 9. Estabelecer protocolos com o objetivo de minimizar as consequências dos erros. Bom, a gente falou muito aí sobre erros, mas se por acaso acontecer algum erro, qual que é o protocolo da instituição? O que se deve fazer naquela situação? É isso que o 9 está falando. Bom, nós instituímos protocolos, estratégias para não acontecer erro no preparo e na administração desse medicamento. Ok, mas se acontecer algum erro,
qual que é o protocolo da instituição diante disso. Então, aqui o 9 está dizendo isso: estabelecer protocolos com o objetivo de minimizar as consequências dos erros, elaborar e implantar diretrizes e protocolos de atuação para reduzir as consequências e danos aos pacientes atingidos por erros, especialmente aqueles envolvendo quimioterápicos, anticoagulantes, opioides e insulina. E implantar protocolos de comunicação da ocorrência de um evento adverso aos pacientes e familiares. Devem ser fornecidas informações sobre os fatos ocorridos, impacto para o paciente e medidas adotadas para minimizar ou reverter o dano, além das informações complementares e posteriores à análise do evento, como a exposição das causas e lições aprendidas, tá? 10. Monitorar o desempenho das estratégias de prevenção de erros. Não adianta a instituição apenas criar vários protocolos e não monitorar para saber se isso está sendo implantado realmente de fato, sendo seguido e quais os pontos de melhoria, tá? Tem que ser monitorizado. Analisar o resultado das estratégias de prevenção por meio de dados objetivos, com o uso de indicadores medidos ao longo do sistema de utilização de medicamentos. Sugere-se a adoção, minimamente, dos indicadores preconizados pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente para monitoramento dos erros de medicação. Identificar pontos críticos do sistema de utilização dos medicamentos e direcionar para eles os programas de prevenção e os indicadores a serem utilizados. Sempre que possível, realizar medições utilizando os mesmos indicadores antes e depois da implantação de mudanças para avaliar a efetividade das intervenções, tá bom? Bom, pessoal, estou chegando aqui no final já da nossa aula. Eu espero que vocês tenham aí compreendido sobre a importância de instituir na instituição hospitalar protocolos referente a medicamentos de alta vigilância e o que a gente tem que fazer diante disso, tá? E aí eu quero concluir dizendo o seguinte, que a tecnologia ela é um grande aliado, porém se faz necessário ter mão de obra capacitada. Não adianta você trabalhar no hospital onde tem os melhores equipamentos, a melhor infraestrutura, a melhor tecnologia, prontuário eletrônico, se os profissionais eles não são capacitados, se não são treinados, tá? Um ambiente de trabalho agitado, conversa paralela, espaço físico desfavorável ou até mesmo quebra do processo ou falta de cobrança da prescrição de maneira correta são algumas causas que podem intervir no fluxo. E aí a gente vai fazer o quê? Retrabalho. Se o médico prescreve errado, e aí você lá na ponta, ao preparar essa medicação, vai identificar que está errado, você vai ter que voltar até onde o médico para que ele possa corrigir isso. E aí a gente tem que cobrar o médico para que ele, na próxima vez, faça correto, tá? Nós não podemos mudar a condição humana, mas nós podemos mudar as condições em que os humanos trabalham, que esse é uma grande luta nossa dos profissionais da área da enfermagem em ter um ambiente de trabalho que seja bom para todos, né? Para os médicos, para os enfermeiros, o técnico de enfermagem, para que possam apresentar ao paciente a melhor assistência de uma forma segura. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu vou ficando por aqui e qualquer coisa deixem aí os comentários. Até mais então. Tchau, tchau.